Olá, boa noite. Vocês agora já sabem que para pesquisar no site é mais simples, o site é amarpor2.pt. Vocês do site conseguem saltar para o canal do YouTube de forma mais fácil, porque tem lá Amar por 2 TV. Vocês conseguem ver sempre as lives que vão aparecendo à semana. Aqui para a frente as lives acontecem às quartas-feiras, às 21 na mesma. E vamos sempre falar com convidados que são pessoas comuns, como tu e eu, mas que optaram por fazer refeições 100% vegetais, pensando ou no ambiente, ou nos animais, ou na sua própria saúde, ou num misto destas coisas todas, e passaram a ter uma vida mais leve e mais saborosa, de certeza. Vamos ver agora se a Ivone já está do outro lado para conversar connosco. Vamos lá ver se ela aparece. Olá, Olá, tudo bem? Gabriela, tudo bem? Também? Olha, deixa-me agradecer-te muito teres aceitado o convite para vir conversar comigo, porque Eu é é que te sempre uma... agradeço. Oh, de nada, é sempre uma simpatia a gente ter cá caras novas com projetos bonitos. Obrigada, Gabriela. Estou muito contente por ter agora uns momentos contigo. Obrigada. Hum. E muitos parabéns também pelo teu projeto Amor por Dois. Muitos Oh, parabéns. de nada, de nada. Olha, eu queria te pedir o seguinte: eu costumo pedir a toda a gente para se apresentarem de forma breve, para quem nos está a ouvir e quem não te conhece, saber quem és. Ora, conta-nos um bocadinho. Assim, não Olha, precisa ser grande coisa. Simples. sou Ivone, eu nasci numa aldeia aqui no Minho, perto de Viana. Fui criança ainda para o Porto Hum, e há 17 anos que trabalhei no Porto, estudei, licenciei-me em Psicologia a trabalhar e ok. depois o eu e eu decidimos vir viver para a natureza e instalámos-nos aqui em Paredes de Coura, numa quinta que era uma quinta abandonada, a Quinta das Águias, que não tinha este nome, mas que depois lhe atribuímos este nome, e Sim. fundamos a Associação Quinta das Águias, que tem como missão defender, na verdade um santuário de biodiversidade e um santuário animal. E procuramos viver aqui um estilo de vida bastante simples, o mais possível em harmonia com a natureza e com respeito por todas as formas de vida. E, e é basicamente isto que eu sou. E não é pouco. Olha, deixa-me dizer olá aqui a uma das nossas ouvintes que está sempre a aparecer-nos muito bem disposta logo cedinho, que é a Filó. Olá, Sim, bem-vinda. Deixa-me só perguntar-te o seguinte: como é que isto tudo começou? Tu tiveste uma vida, uma educação tradicional, imagino, ou vinhas de uma sim. família vegetariana? Não, a minha família não era vegetariana. Era típica. Os meus pais faleceram até muito, muito cedo, se bem que a Hum, minha mãe já tinha esta visão de respeito pelos animais e respeito pela vida. E eu herdei muito isso dela também. E era uma frase que eu procuro também vivê-la, que é: não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. E esses exato. outros não eram só as pessoas, eram todos. Eu lembro-me que ela já era, quando isto já foram há muitos anos, não é? A minha mãe nasceu em 27 e faleceu com 64 anos, por isso há Oh, muitos, foi muitos cedinho, anos. foi cedinho. Foi muito cedinho, mas está aqui sempre. E está aqui. E está em todos os valores que deixou também, tanto nos filhos, como nas netas, como nas pessoas com ela conviviam. E, É bom. É um e legado já bonito. na altura era contra touradas, ela era contra a pesca, portanto ela era contra tudo que fizesse sofrer os animais. Sim. Eu desenvolvi esta Empatia. ideia pela vida. Ao fim, ela respeitava também a vida, todas as formas de vida. E é o que procuramos viver aqui na Quinta. E quando as pessoas vêm aqui à Quinta e dizem: entraram no portão, ainda não viram nada, nem os animais, nem os milhares de plantas que temos aqui, árvoresíssimas, entram no portão e já estão a dizer: ai, mas que sítio magnífico, ai, mas que paz. E eu penso É e digo isto, energia. É a é, energia bonita dos espaços, e ao claro. sentir-se, eu Sim. penso que sente isso, respeito pela vida. E digo isto sem
isto é sem ego nenhum, porque a Quinta das Águias não sou eu e o IUP, e são todas as pessoas que vêm aqui que a respeitam, e são todos os voluntários que nos ajudam, são as pessoas aqui da comunidade que também no princípio estavam um pouco receosas de pessoas diferentes e que tinham animais, mas não era para comer, mas afinal então são para quê? As ovelhas e as galinhas, mas começaram também a aceitar-nos e vivemos agora aqui como família mesmo. Mas eu fugi-te já ao tema, não é? Não tem mal, eu pus por ti, não tem mal. E portanto, tu viveste numa família que se alimentava de forma tradicional, mas que no caso da tua mãe tinha uma empatia pela vida alheia, né? Exatamente, Pronto. é. Depois como é que tudo aconteceu? Depois, tu és muito novinha, mas houve a doença das vacas loucas. Não sou assim muito novinha. Não. Não. A doença das vacas loucas é do meu tempo. É do teu tempo, pois. E eu já conto há muitas décadas. Já contei. Então, nessa altura, nós deixamos de comer carnes vermelhas. Exato, houve muita gente que fez isso, sim. Por questões de saúde e não só, porque quando soubemos a razão do porquê das vacas terem contraído essa doença, que foi precisamente por comerem rações feitas com farinha de carcaças de animais, não é? Sim, Quando soubemos isso começou, por um lado era a saúde, mas por outro lado era também este aspecto ético do homem estar a fazer coisas que não deviam ser feitas com os animais. E depois nós vivemos no Porto, não é? Vivíamos na Foz, junto ao mar, e no Dia do Animal era hábito no Jardim do Passeio Alegre, conheces, não é? Haverem iniciativas, estavam várias associações com panfletos sobre a forma como eram criados os perus e as galinhas e como era a questão da pesca, que se pescava também, juntamente com o peixe vinham os golfinhos e deixavam-nos morrer ali sem sequer os soltar para não se darem não era o foco. Não era o foco, não queriam saber, exato. Exato, porque nessa altura comia, e era a Maria também ainda muito jovem, então comíamos ainda peru e frango e peixe. E leite, e derivados de leite, isso tudo. Mas aí, nesse dia do animal, isto em 2000, ou 1999 ou 2000, não sei, algo disse por aspectos puramente éticos. E foi assim, a Maria chegou a casa e decidiu que queria ser vegetariana. E eu também tinha decidido isso. A Maria quem é? A tua filha? A minha filha, a Maria, que fundou a Associação Animais de Rua e agora não está na associação, mas estão muitos voluntários maravilhosos, porque já existem núcleos por todo o país e têm feito um trabalho excelente o foco deles é esterilizar os animais e devolver ao local. Exato. Também, entretanto, nós constituímos-nos como associação, que antes funcionávamos como alojamento, entretanto constituímos-nos como associação precisamente para acolher aqui e conseguir ter melhores condições, achámos que poderíamos fazer melhor para acolher animais e lhes dar uma vida condigna e foi muito graças à Associação Animais de Rua que nós começamos aqui a receber animais e que agora são 156. Eu por acaso estive a ver o teu site hoje para ter a informação mais fresquinha e são muitos. Eu estive a ver todas as histórias e estive a contar assim, pronto, sem ser com a máquina, mas a contar mais ou menos, e é mesmo muito. A família é numerosa. Desde para manter essas crianças todas. É verdade. Desde os mais pequeninos que temos também tartarugas, codornizes, até aos cavalos e às porcas, e patos e galinhas e perus e cães e gatos, claro. Eu vi que havia 38 gatos para já, não é? Agora já há 61. Essa informação ainda não devíamos ter conseguido atualizar. 61 é muito gato. E como te estava a dizer, é muito gato.
A quinta são 5 hectares, sabes? Uhum. Mas não é muito grande quando se tem assim animais, porque os cavalos, temos 2 cavalos que comem muito, temos as ovelhas, temos as porcas, temos tudo resgatado, nós dizemos sempre, ou de condições de vida difícil ou da panela. Sim, E como eu te li dizia, umas coisas assim. começou muito com animais de rua, como te estava a dizer, porque o projeto deles é essencialmente esterilizar e depois devolver ao local. E então, aqueles que tinham, ou eram muito dóceis, ou tinham algum problema de saúde, ou não iriam sobreviver na rua, então vinham parar aqui à quinta. E os Claro. voluntários de animais de rua depois também iam, por exemplo, recebemos aqui imensos porquinhos da Índia que foram encontrados no lixo, outros coelhos abandonados nos jardins, tartarugas também abandonadas, assim uma série de situações, e que no instantinho chegamos aos cavalos e às porcas, e é por isso que a Eu família tem agora este tamanho. tenho este número enorme. Eu recordo-me da história, em particular de Zacarias, porque eu estava no Facebook a ver umas publicações de alguém e depois cruzei-me com aquela rifa, né? E Sim, para quem não nos. É terrível. Deixa-me cá pôr isto aqui um bocadinho mais claro. Para quem nos está a ouvir e não sabe do que é que estamos a falar, nos grupos de vegetarianos e veganos do Facebook, eu estava uma vez a ver uma publicação e veio uma rapariga publicar dizendo que tinha, ou uma amiga dela talvez, tinha ganhado uma rifa e na rifa tinha saído o quê? Numa terrinha, assim, daquelas coisas em que as pessoas compram as rifas e depois sai um prémio e o prémio dela era um animal vivo, mas que toda a gente queria, naturalmente, ou a maior parte, queria aquele animal para depois matar e comer. Pronto, numa certa data. E então toda a gente moveu mundos e fundos para conseguir levar o animal para algum lado, né? Porque era para não ser comido, porque aquela pessoa era vegetariana e não queria comer o animal. E então eu lembro-me perfeitamente de se estar a tentar arranjar maneira dele ser transportado para aí, porque aquilo era de Lisboa, se não estou em erro. era Era. daquela região onde foram os incêndios, de Pedrógão, era aí dessa zona, pois, mais do sul. Sim, e era complicado, sim, trazê-lo E para era aqui. preciso ele subir a muitos quilómetros e eles não andam sozinhos, né, para ser levados, então eu lembro muito bem disso e depois de o batizarem e tudo, achei espetacular. E então o Zacarias agora já tem. Ele é o quê? É um carneiro? É um carneiro. Nós chamamos-lhe a nossa ovelhinha cão, porque ele veio com 1 mês e meio e veio e estava muito doente, porque ele esteve uns dias sem mamar, e eles têm que mamar até muito mais tarde, e Sim. depois também no local do talho, não é? Onde estava à espera de ser preparado, Uhum. antes esteve com umas cabrinhas e ele devia querer mamar nas cabrinhas porque tinha saído da mãe dele, não é? Claro, era o E instinto de então as sobrevivência. cabrinhas, coitadinhas, também não estavam, não era filho delas, também não aceitavam, e ele vinha com imensas mordidas e feridas na barriga que demoraram até mais de 1 mês a curar. Mas o pior é que tinha uma pneumonia enorme e estava mesmo mal, mal, mal. O Yupo diz sempre assim: olha, Ivone, sabes? Ele tinha já 3 patinhas para o lado de lá e uma para o lado de cá. Tu puxaste tanto a patinha do lado de cá que ele resolveu ficar. Então, nos Claro, primeiros tempos, ele viveu em casa connosco. Tenho fotografias dele, que é muito bebezinho, ao pequenino, meu colo, muito claro. fofinho. Sim. Depois, o que é a natureza, é por isso que eu valorizo muito as leis da natureza. Ele não lhe podia dar leite comprado, que iria comprar para animais, porque ele não aceitava. Uhum. E então tinha os dentes mínimos, eram como dentes de gatinho ainda. Era uma altura em que tínhamos aqui muitas folhas de carvalho secas e isso ele conseguia trincar e elas desfaziam-se. E eu penso que isso que lhe fez bem, que o carvalho tem muitos taninos e deve Uhum. ter feito bem, e depois teve um privilégio como nenhum outro animal ainda teve. Até minto, também já tive umas pavoas na estufa, ele esteve na minha estufa, onde tenho plantas medicinais, aliás, plantas de todo o mundo, e eu queria que ele vivesse. Portanto, Claro. ele comeu tudo que quis, comeu plantas de feijão, que eu aqui sou apaixonada por feijões. Não só por feijões, sou apaixonada mesmo pela vida. Mas esse menino, Zacarias, teve direito a comer de tudo o que ele queria, o que eu queria E, era que ele comesse. e Era teve um mimo, que fofinho ele era tão naquela bebê. estufa. E sobreviveu. E vive aí Claro. muito feliz.
Nós temos mais ovelhas, mas ele não gosta de estar com elas. Por isso ele Engraçado. está aqui mais próximo de nós, porque habituou-se muito connosco. Claro, criou-se no colinho, né? Identifica Criou-se. as pessoas, se calhar, mais como mães do que propriamente os outros animais da espécie. Às vezes Agora acontece. é muito grande, já não dá para estar no colinho, mas ele bem tenta às vezes. O que é enorme? Ele deve pesar em uns 60 quilos ou mais. Está muito grande, muito bem nutrido e come muito, porque acha que a vida é mesmo comer só, porque quando era bebê tinha que comer muito, ele habituou-se. Que a vida é boa, né? Claro. Sim, e é Olha, muito deixa-me só feliz. fazer uma pausa para pôr aqui os comentários. Deixa-me dizer Sim, olá a toda a gente, às pessoas que foram aparecendo e que eu fui pondo aqui silenciosamente, que é olá à Rita Correia, à Carla Rodrigues, à Teresa Gonçalves, à Ana Fernandes e à Marlene dos Santos, que vieram aqui dizer olá, e à Alice Juliana. E aqui quero pôr só um comentário da Rita, que ela diz que falar com a Ivone é como entrar num estado zen quase automático. Todas as nossas células se acalmam. Um espírito com energia muito linda. Obrigada, Rita. E Também obrigada a senti, todos que estão Rita. connosco. Confesso que também senti quando liguei há bocado para a Ivone, nós estávamos a ter problemas de acesso e eu quando atendi o telefone pensei, baixei o meu stress todo. Por acaso também senti. Olha, e Obrigada a agora todos que estão a connosco. Filó está a perguntar como é que se pode visitar. A Quinta das Águias, por acaso, está muito bem, está tudo muito bem na internet. Se nós pusermos Quinta das Águias, aparece o site, não é? Sim. E é muito fácil de visitar. Mas diga, diz onde é que fica para a Filó ouvir. É assim, a Quinta das Águias fica a 9 quilómetros de Paredes de Coura, em plena natureza. E é um lugar que nós adoramos. Aliás, nós chegámos a procurar em vários outros sítios e ficamos apaixonados com esta exuberância verde aqui. Nós, neste momento, visitas, não temos possibilidade de visitas individuais, porque Sim. o trabalho, eu agora estou aqui muito sossegadinha, porque estou a falar convosco, mas isto é de manhã à noite, non-stop. Tem que ser, claro. Muito, muito, muito trabalho. Temos muitos, muitos pedidos de visitas, pessoas que às vezes até passam e batem à porta e tudo, mas nós, é que para isso não temos mesmo possibilidade. Mas nós gostamos muito que nos visitem e de ter estas conversas também ao vivo com as pessoas. Sim. E então temos no Airbnb uma experiência que se chama In the Heart of Nature e as pessoas podem inscrever-se, organizar um pequeno grupo e depois temos uma visita de 1h30, 2 horas, em que aí já vai ser um grupo e já todos vão, e também é bom, as pessoas convivem umas com as outras, pessoas que têm os mesmos valores, gostam de natureza e de animais. Partilham, claro, partilham a vida, como nós estamos a fazer aqui. Exato, e no fim tem uma coisa muito boa que é o IUP, que é quem cozinha aqui, o IUP é o chefe. Já sou que é o Já chefe. sou este. Então ele tem muito gosto em fazer sempre uns muffins vegan, ou de laranja, ou de chocolate, ou outros, e eu, quando vamos fazendo esse passeio, vou também colhendo umas ervas selvagens e aromáticas aqui da quinta, fazemos uma tisana, estamos um bocadinho mais juntos, e é uma forma também das pessoas experienciarem, verem, Claro. sentirem também os sabores e assim já podemos e gostamos muito. E de vez em quando temos também os dias abertos e por acaso estamos a pensar organizar uma em breve, se o tempo permitir. Durante este tempo de pandemia, infelizmente, não foi possível, mas agora, e como é natureza e com todas as precauções, já iremos fazê-lo. Talvez daqui a uma semana ou 2 contamos fazer um dia aberto em que as pessoas podem, até há um limite, porque senão também não se aproveita, não é? Mas as pessoas podem fazer uma visita guiada aqui pela quinta, ver todos os animais, fazer-lhes umas festinhas, ver as ervas selvagens, as plantas e passar uns bons momentos juntos. Aqui a Rita dá-nos um testemunho maravilhoso. Ela diz que bom é ir lá dormir, descansar e acordar com o Zacarias a pedir-nos bolotas logo de manhã. Diz que os miúdos nunca mais se esqueceram. Pois, os meninos da Rita devem estar agora enormes, eles também são uns amores. Grandes. A filha dela é uma adolescente, é qualquer coisa. Eu ainda a vejo como uma criancinha.
pequenina. Claro. Olha, a E Filó adoro. também está a perguntar se não tem onde alojar por 3 dias e ficar a ajudar na quinta. Mas isso se calhar é uma conversa particular, não será? Eu não Sim, sei muito bem como é que podem enviar-nos uma mensagem, sim, e calhar. nós vamos responder. Porque Está esta é bem? muito Obrigada, específica. Filó. Uhum. Porque o voluntariado eu sei que é sempre necessário, porque vocês têm muitos animais para cuidar e para tratar e para alimentar e tudo, isso acaba por ser preciso muito mão de obra, não é? É muito preciso. E, por Claro. exemplo, um trabalho que houve vários amigos que têm feito e até vizinhos, nesta altura aqui na região há muitas bolotas, porque as árvores Uhum. aqui são autóctones, são os carvalhos. Pois. E as porcas adoram bolotas e faz-lhes muito bem. E então temos tido, mesmo hóspedes que estão aqui e enchem cestos de bolotas, temos tido vizinhos, nós somos umas pessoas com muita sorte. Sorte com os amigos, sorte com os voluntários que nos acompanham e que são família, e É sorte uma com os relação, nossos vizinhos, é de que nos reciprocidade, não é? sim, Eles têm o privilégio de vos ter aí e vice-versa. somos todos privilegiados, não é? E a vida É, é mais simples. Outro dia chegou acredito. aqui um vizinho com mais de 1000 quilos de milho para as nossas porcas. Não é maravilhoso? É, de facto. De Maravilhoso. facto. É. Eu penso que quando somos solidários e nos preocupamos com os outros e somos empáticos com os outros, pessoas e animais e Sim, sim, plantas, a vida é muito mais rica para nós. E os é primeiros verdade. a sermos beneficiados somos mesmo nós, pois é. Vivemos Também mais acho que sim. felizes. Isso é verdade também, mais leves, não é? É por isso que eu digo muitas É, vezes que nós, quando fazemos a transição, ficamos mais leves. mas Não é muito leve, mais. não é leve no sentido de perder peso. Há pessoas que pensam que é uma E ligação direta também. à perda de peso. E não é. Às vezes sim, mas nem Às tanto. vezes sim, mas eu ia-te há bocadinho ia dizer e depois não complementei a minha ideia, não completei, que é, foi mesmo por questões éticas que decidimos ser vegetarianos, Uhum, veganos, sim, mas na verdade a nossa saúde melhorou imenso. claro. Por exemplo, o Yup tem 9 anos, eu tenho 64, o Yup tem Sim. 73. E Uhum. houve aqui há tempos que tivemos que ir ao centro de saúde por uma situação, um ferimento do IUP, e Uhum. pergunta-me o médico: que medicação é que o marido está a tomar? Como que tinha mesmo que estar a tomar alguma medicação? Com essa idade, aliás, eles acham que depois dos 55 a gente tem que tomar Sim, coisas, não é? é. E se formos, eu, a maior parte das pessoas que eu conheço, mesmo daqui, e tomam muita medicação para o colesterol, para a Triglicéridos e colesterol é tensão, o top. É o topo, é. é, para a Toda a gente. atenção, depois como tomam várias coisas, têm problemas também de estômago, de circulação. Eu não digo que nós também não tenhamos as nossas coisas, mas a esse nível, felizmente, não Sei, temos problemas. eu sei. E eu penso Deus que me livre. tem muito a ver com a alimentação. Uhum. Também procuramos muito e cada vez mais, e o IUP está a desenvolver cada vez mais receitas também com os nossos produtos aqui na Quinta. Criança Infelizmente comigo estiver. não somos autossustentáveis nem para nós, nem para os animais, ainda temos que comprar imensa ração Porque e são muitos. são muitos, pois é. São Não é muitas por mais que se boquinhas a queira, comer, não é? Muitas boquinhas a comer. é muito, claro. Mas o IUP está a fazer muitas receitas utilizando o nosso feijão, o Uhum. nosso milho e para além do que é tradicional aqui e para vos dizer a verdade mesmo, verdadeinha, a minha comida preferida, sabem qual é? É Conta. batatinhas cozidas com couves e um bocadinho de feijão. Ai, com azeite, é maravilhoso. Olha, eu confesso que a comida vegetariana que se tenta vender em restaurantes para cativar os outros, não é? Que não nós, digamos assim, costuma ser sempre muito elaborada e eu tenho pena porque chego lá e digo, não há feijão, Ai, gostas de feijão também? eu gosto de feijão. Porque, por exemplo, a comida de Natal, a minha comida de Natal é batata cozida, couve galega cozida e grão. E Ah, ponho o molho do costume, mas sem o animal, não é? Só pois, como assim. E é, pois, sabe-me assim pela vida. Batata pois. cozida que abanei no tacho e que ela ficou com as beirinhas partidas, estás a ver? Sim, É, é assim, mais ou menos simples. Também acho é, mais graça. Tenho eu pena também. que não se faça tanta comida nos restaurantes vegetarianos que não tenha processados, porque a maior parte tem seitãs e tofus.
não desfazendo o tofu em particular, que eu Sim. aprecio, o seitan nem tanto, mas É, tenho pena que os feijões não estejam mais, que não sejam mais fáceis de convencer as pessoas de que é para comer. Está é tudo com medo. exatamente essa a nossa linha. Nós estamos muito a querer a pôr os feijões no seu devido lugar. Tu sabes que temos um livro de receitas nosso e de estilo de vida? Está aqui. Sei, mas divulga. Ora conta, vai então. Semear Semear o futuro. Sim. Então é assim, tenho aqui uma receita maravilhosa que é um empadão com farinha de milho do nosso e com lentilhas. E o Yup fez agora, substituiu as lentilhas, porque eu não consigo aqui tão bem produzir as lentilhas. Elas produzem, mas dão muito pouco rendimento. Ou eu não sei, ou não sou mesmo o ideal para aqui. Bem, mas o que produz mesmo bem é o feijão e é o milho e os tremoços, as batatas também, as couves. E então, o Yup fez essa receita, mas substituiu as lentilhas por feijão. E tu não imaginas, já vejo que também gostas de feijão. Gosto, fica. Divino, mas está Claro. tão bom, tão bom. E depois tem outra, é que sabes, tem outro sabor. Quando são produtos que são cultivados aqui, É como são, diferente. que são O meu cultivados. pai tem. Nós temos uma horta muito pequenina mesmo, uma coisa muito simples, que o meu pai chama-lhe o ginásio dele, que ele faz Que para, giro. para fazer exercício. E o feijão dele tem um sabor completamente diferente do feijão comprado. Não tem nada a ver. É E mesmo depois é engraçado. assim, vais ao supermercado e encontras talvez 6 ou 7 variedades de feijão, se estiveres com sorte, E com e se atenção, calhar sim. e se calhar nenhum, até nem encontras nenhum produzido aqui em Portugal, o que é uma Pois, tristeza. pois. E é E fácil, até é fácil. e então é muito fácil. Sabes quantas variedades nós temos na quinta este ano? Temos 120, porque temos muitas Eu não variedades. conheço tantos. Mas eu ainda não, Espetacular. ainda não estou a organizar a coleção, mas depois eu hei de organizar. Isso E, fotografado e é sim, ouro. porque temos feijões daqui. Uhum. E nós organizamos também com o município, o agrupamento de escolas, temos organizado já durante vários anos, 6 ou 7, já nem sei. Organizamos a feira anual de troca de sementes e o ano passado foi até virtual e teve muita afluência. E então temos feijões que vamos adquirindo nesses eventos, outros amigos que nos vão enviando porque vão a qualquer lado e como E conhecem encontram. esta nossa Claro. loucura e Sim. trazem. E daí ter outros também que compramos, E ter mas tantos. sobretudo sementes tradicionais e biológicas, nada de OGMs, isso não entra aqui, assim como não entra nenhum fertilizante, nem nenhum químico, nem nada disso. Fazem compostagem, não é? Fazemos compostagem e depois, como temos também muitos animais e temos o estrume dos cavalos, das ovelhas, Eles próprios também fazem essa. Ajudam. ajudam. Caiu o telefoninho. Diz? Caiu o telefone. Não me caiu, mas vou pô-lo a carregar. Oi, Estás-me a ver? não tem mal. Estou-te a ver, está tudo normal. Está tudo normal. Eu ia-te perguntar o seguinte: quando tu fizeste a transição, quando a tua Maria chegou a casa e disse que ia ser vegetariana, não é? Que tu sentiste essa coisa também, como é que vocês decidiram em relação ao cozinhar em si? Vocês já tinham informação de como é que deviam fazer as refeições ou não? É muito interessante essa tua pergunta, porque é Isso. assim, como eu te dizia, a Maria era muito jovem ainda, isto estamos aqui a restabelecer Não te preocupes. É mesmo assim. o Os estúdio. diretos. O estúdio, exato. Os diretos são assim. Umas vezes correm bem, outras vezes mais ou menos. E então, eu às vezes e a Maria rimos tanto com isto e os amigos dela, porque eu fazia, eles adoravam todos umas tartes que eu já nem sei fazer. Porque não havia a informação que existe hoje, portanto, isto era há 20 e tal anos, não é? 21, Claro. 22 anos, Não e havia. eu tinha receio que lhes faltassem os nutrientes, então eu agora ao pensar nas tartes que eu fazia e que toda a gente adorava e que eu já não sei fazer igual, eu ao pensar digo, mas eram verdadeiras bombas nutritivas.
que eu fazia. Mas, e depois ia experimentando, sabes? Ia experimentando. Na altura também usava mais tofu do que hoje, prática é muito, muito raro usarmos essas coisas, porque lá está, também estamos aqui, temos este privilégio de termos algumas De ter coisas nossas. O diretamente, claro. feijão, como te dizia, é tão versátil, tu podes fazer feijoada, arroz de feijão, estufado, pôr nas Sim, saladas, eu sei. tu Dá sabes. para fazer tudo. Não, sabes porque é que eu digo eu sei? Porque eu reparo que há muitas pessoas com quem eu converso sobre esta alimentação que dizem muitas vezes: "Mas como é que tu substituis? Como é que tu substituis?" Eu digo sempre: "Eu não substituo. Eu faço comidas em que o feijão é a estrela principal. E Pois, depois o resto, né, tem que ter legumes e tem que ter massa, batata ou arroz." exato. É Pronto. muito, muito E simples. e É houve muito uma mais altura, simples. eu acho, mas houve uma altura da minha vida em que eu fazia assim, por preguiça provavelmente, ou porque eu não tinha tempo para estar a demolhar feijão, cozer e guardar, e depois também não queria aquela, não queria, faz-me confusão usar os sacos de plástico para meter coisas por causa do Sim, plástico. é exatamente, eu Pronto. também. E houve uma altura em que eu demolhava o feijão, e cozia o feijão e depois não o guardava. Então fazia assim, naquele, cozinhava a semana toda aquele alimento, só que Sim, mudava as receitas todas, né? pois, Então, imagina, hoje fazia feijoada imagina que era grão, fazia, por exemplo, uma coisa parecida com feijoada, mas com grão. Há uns nomes que agora não me estão a ocorrer. Depois, no dia seguinte, fazia rancho, almôndegas de grão. Depois, no dia a seguir, fazia, sei lá, um empadão que tem grão no puré também. Eu ia variando, nunca ninguém dava conta, ou se fosse a olhar com atenção, era grão. Mas pois, eram sempre diferentes as refeições. Portanto, pois. é muito fácil a gente ir variando, É facílimo. Olha, mesmo com o mesmo. aí é que está a arte, o reutilizar, não é? Uhum. Reaproveitar, digo. É o que o IUP também faz, por exemplo, precisamente com a feijoada ou arroz de feijão. Comemos Epá, hoje isso, amanhã aquece, ainda está bom. À sim, terceira vez, sabes o que é? São bean burgers, e que eu adoro, o IUP faz burgers de tudo e mais alguma coisa. claro, E é sobrinha e é, mais uns legumes frescos, por é. exemplo, não é? Exato. Aqui Claro. usamos muito, não sei se tu já ouviste falar, nas alheiras vegetarianas de um produtor aqui local, que é o Tino Alves, em Ouvi X falar sim. Agramonte. É, O Facebook é muito nosso amigo e informa-nos exatamente. dessas coisas. E então, usamos muito essas alheiras. Usamos, Uhum, não, uso eu porque eu aqui sou mais do campo e dos animais. Aqui temos ok. uns papéis assim, eu sou do exterior, o Iup Definidos, é do interior. definidos, E certo. então, ele põe muitas vezes, basta uma alheira, por exemplo, e dá logo imenso sabor. São Por causa feitas do com bons tempero, sim. produtos. E são fumadas com lenha de carvalho, defumadas com lenha de carvalho, fica um Uhum. saborzinho muito especial. E usa isso e dá um sabor maravilhoso a tudo. E muda. Muda o sabor, não é? Porque as pessoas dizem: "Ah, mas não sei, mas sinto falta da carne." Eu digo: "Opá, mas a carne está no tempero." Exato. Mas é Quando mesmo. quando as pessoas, É, há muita gente que não consegue dar-se conta de que quando, as mães ou as avós preparavam os cabritos, que era foi um animal que eu sempre, mesmo quando eu não tinha esta sensibilidade, não conseguia comer, mas eu lembro-me das pessoas, passarem, aquilo tinha que estar demolhado num certo sabor durante horas, dias, acho que era de um dia para o outro ou assim, quer dizer, não iam comer o animal propriamente, era só o tempero. É isso tudo. Era mesmo exatamente isso que eu dizia. Que mesmo quando eu ainda comia o frango e peru, e mesmo isso eu deixava em vinha de alhos e consumo de Exato. limão no Aham. frigorífico, 1 ou 2 dias, ao fim e ao cabo, era para tirar o sabor da carne e ficar a saber. Peixe eu Aos gostava. temperos. Sim. Peixe eu gostava, mas por essas questões, era muito pela questão dos golfinhos e não só, porque hoje também há muita, muita piscicultura que se faz e é horrível. É uma coisa horrível como produzem também os peixes. Aliás, os animais, nenhum animal vem a este mundo, como nós vimos, de que também somos animais, e não somos os donos de nenhum animal. Nem para Pois não. consumo, quem é que disse, quem é que decidiu que os animais era para nós comermos. Uma coisa mesmo que eu acho antinatura, o próprio leite das vacas dar aos bebés. Eu fui uma vez aos bebés e aos adultos, não é? Às vezes aos Fomos, adultos, sim, sim. Há muitos adultos que ainda continuam a beber. é, fomos uma vez a uma exploração, a uma criação
uma exploração de leite biológico e por umas razões de adoção de um animal, e isso, fomos lá. E aí foi terrível. Nós vimos o que é esta indústria de produção de leite. Estava um hangar, era um hangar enorme, e num local estavam as vaquinhas, as mães, e os filhos, a uns metros de distância, mas separados, e a chorar pelas mães, mas os filhos estavam a tomar um leite em pó ou qualquer coisa por uns baldes, ou seja, e aquelas mães estavam, é assim, eu até me apetece chorar cada vez que eu imagino os olhinhos daquelas mães, o sofrimento daquelas mães. E a falta de compreensão porque é que aquilo está a acontecer. Sim, e que pelos vistos é mesmo de propósito para produzirem mais leite, mas é horrível. E não é, nem sequer é saudável. Sim, deixa-me só interromper-te para te dizer o seguinte. O meu filho mais velho tem 8 anos. Quando eu estava grávida do meu filho mais velho, grávida não, ele já tinha talvez 9 meses, foi antes de fazer 1 ano, mais ou menos. E eu estava a ter uma conversa com uma amiga que também tinha uma criança com a mesma idade, éramos todas grávidas da mesma altura, e ela estava a contar que não sei quem estava a desmamar, uma criança qualquer estava a perder o interesse pelo leite materno. E estávamos a conversar sobre isso. E estavam a conversar sobre manter a amamentação por mais tempo ou não manter, essas coisas assim. E ela estava a contar que estava à mesa num café com uma amiga que tinha um bebê pequenino como o dela, e esse bebê desatou a chorar. Chorou muito, 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 muito. E as mamas dela encheram. O bebê não era dela, mas ela, que sofrimento, é muito interessante. Não é? Com o sofrimento que estava a sentir naquele bebê, que queria mamar, e era um bebê de leite adaptado, ela ficou com as mamas dela cheias de leite. E é assim, a maior parte das pessoas, né? Mesmo as mulheres, a indústria do leite adaptado, que tem que se dar os parabéns porque muitas mulheres não conseguem ter leite, pronto, para os seus filhos, e é preciso existir essa indústria, mas a maior parte das pessoas não tem esta consciência, né? Ainda é, eu acho que agora é um bocadinho tabu e estão a tentar desmistificar essa questão da amamentação natural, né? Mas há muitas mães que não percebem que, por reflexo, quem dá de mamar tem produção de leite quando vê outro ser da mesma espécie em sofrimento. Né? E isso acontece nos humanos. E as pessoas nem sequer têm consciência de que isso acontece nas vacas. Porque nem na própria espécie, percebes? Por isso é que eu estava agora aqui a fazer o parênteses. Porque na altura eu lembro-me de muitas mães, quando estávamos a ter esta conversa, as mães acharam todas espantoso como é que a outra conseguiu produzir leite para o filho que não era dela, né? Pronto. É qualquer coisa de extraordinário. Era ver a natureza. Exato. E essa coisa que tu contas da indústria do leite, eu quando tomei consciência disso fiquei horrorizada porque não tinha consciência. Eu achava que eu também não. Como muitas pessoas achavam que era natural a vaca ter produção de leite, que não era preciso mais nada. E ela só consegue se passar pelo sofrimento da perda do filho. Pois. Que está predisposta para ter leite porque lhe nasceu um filho. Isso para mim foi qualquer coisa de aterrador. Pois, olha, foi exatamente o que também, como eu senti também. E não é preciso, não é preciso. Há alternativas maravilhosas de bebidas vegetais, de queijos vegetais. Agora há uma manteiga no Lidl que, para quem gosta de manteiga, que eu acho espetacular. Não sei se já provaste. Provavelmente já há uma que tenha um invólucro preto. Exato. Sim. É verdade, eu como dessa. É muito boa. É que eu tinha deixado completamente a manteiga já há muitos, muitos anos. E eu adoro azeite e normalmente punha azeite, mas o Will comprou essa manteiga no Lidl e ela tem um sabor, mas tão fresquinho, é muito melhor. Eu lembro-me da outra manteiga, esse tinha uma coisa gordurosa, assim meia, e esta tem um sabor mesmo bom, portanto, não há razão. Mas mesmo eu já não comia. Repara, a minha postura em relação à alimentação, para além do vegetarianismo, é a saúde. Então, as gorduras saturadas eu não consumo. E eu não consumia manteiga. Pois. Pronto, eu já não consumia manteiga para aí há 6 anos, talvez. Já não consumia há muito tempo. E o meu namorado começou a comprar isso e dizia: é vegana, tu podes comer. E eu dizia: mas eu não como manteiga. Não me interessa que seja vegana, não como manteiga. E ele dizia assim: mas tu podes comer. E eu um dia provei. Foi o mal. Foi mal.
Pois foi, exatamente Agora como eu. é aquela coisa da torradinha, não é? O pão Exato. bem crocante e a manteiga. E digo, pronto. Mas é vegana. E o sabor é muito simpático, é mesmo simpático. Eu há muitos Não anos deixa também nada a que não desejar. comia. Não. Mas lá Não é? está, o que estávamos a falar da questão de saúde e das questões éticas também, porque esta Sim. questão, o homem pensar que. Eu acho que o que causa muita infelicidade ao homem é aquela ideia de querer controlar tudo, quer dominar tudo. Quer dominar outros, quer dominar o da mesma espécie, ou os animais, então nem se fala, quer dominar a natureza e está a destruir tudo. E em relação aos animais, eu acho uma coisa incrível. Por exemplo, vais comprar, eu sei porque tive recentemente esta experiência, eu precisava de um casaco aqui para a quinta. Vou comprar um casaco e o interior é com, eu achei tão fofinho, tão bom, mesmo quentinho para usar na quinta, era penas de pato. Mas há alguma razão para termos que usar, para infligir esses sofrimentos aos patos e gansos e isso, quando há coisas sintéticas maravilhosas, muito mais Exato. práticas, E mesmo que leves não e fáceis houvesse, de nunca lavar. tínhamos esse direito, não é? Mesmo que não houvesse Sim. produtos, porquê? Porque nós, cada um de nós, ao nível individual, tem muita mais força do que pensa que tem. Se nós todos estivéssemos mais conscientes e mais despertos quando vamos fazer as compras e verificar se o produto é testado em animais, se o produto tem produtos animais, e não comprássemos, e ninguém comprasse, isso acabaria. Claro, essa é a parte que muitas das pessoas com quem eu converso dizem: "Opá, mas sou só eu, não tenho impacto". E eu digo Tem sempre tempo. que sim, Tem. porque se muitos como nós tomar essa decisão, a empresa percebe que não vale a pena produzir aquilo e então Sim, sai do mercado sim, e opta por outros caminhos. pois, Sim, é isso, é assim que se muda, senão é, e aos bocadinhos. aos bocadinhos. É o que eu digo também sempre, step by step. Exato. Diz-me uma coisa, tu quando fizeste a alteração, a tua miúda tinha quantos anos? Ora, a Mais ou Maria menos? 19, acho que tinha 18, 19, sim. Já era crescida, já não havia assim problemas de Não, mas agora posso-te crescimento. falar, por exemplo, do meu netinho. Ah, 18, 19, mas tu sabes como são as mães, não é? Pensam ainda que precisam daqueles sei, nutrientes, depois fazia algum desporto, depois estava a estudar, e sabes como são as mães. sim, sei. Não Mas é só posso dar isso, um exemplo a gente vai achar agora, sempre que eles que, pronto, que ainda são pequenos, né? sim. E olha, o teu filhinho tem 8 anos, é? Tu vais Eu ver, tenho um com 8 e um com 3, mas então acho tu sempre vais ver. E são que dois meninos? são. Ai, tu vais ver quando eles tiverem 40 e 50 e tudo, vão ser sempre os teus meninos, sabes? É isso. Mãe é mãe. Já começo a perceber essa parte que nunca, pronto, não crescem as crianças para nós, vão ganhar barba, não é? No caso dos meus, vão ficar com barba. Mas Mas eu posso-te dar o exemplo do meu netinho. hum, Ele ainda não fez 2 anos, só vai fazer em dezembro, sim, e é um netinho que das primeiras coisas que ele provou a seguir às papinhas, pronto, mas também tudo vegetal, mas depois sim. quando ele começou a comer, a primeira coisa que ele comeu foi feijão. E acham piadão a tudo que é assim, Engraçado. bolinhas, feijão, ervilhas, grão de bico, isso. E é um menino que nunca provou, nem sabe o que é, nem carne, nem peixe, nem nada disso. E, por exemplo, no percentil do comprimento está em 97%. No do peso, não. É assim, esguio. Uhum. Mas não faz falta nenhuma O meu proteína animal. o meu Tem mais o leitinho novo da é mãe, claro. exato. O meu mais novo é vegano desde o útero e ele tem percentil acima de 90. Sempre Ora, teve nos vês? 2. É um É. miúdo muito é grande, para os 2 percentis ele é grande, não é mesmo? E não há nenhum déficit, quer dizer, a gente olha para ele e ele é um gajo porreiro, né, Pois, está bem, nem é vês? preciso ir verificar. Olha, deixa-me pôr aqui um comentário da Marlene que diz: "Esta senhora é uma doçura, devia ir às escolas sensibilizar as crianças para o veganismo".
Obrigada. Tempo. Ela tem uma quinta para cuidar. Não dá. Temos agora, nós temos muitas, mas obrigada. Nós temos muitas ações agora em conjunto, agora não, desde há anos, aqui com o município e uma delas recente é precisamente um projeto educativo e faz parte também tanto as crianças virem à quinta, como ações com as crianças na escola. Temos muita aceitação por parte da comunidade aqui em Coura, do agrupamento de escolas de Paredes de Coura, do município, das associações recreativas e culturais. Somos uns sortudos mesmo, É bom. respeitamos-nos e aos pouquinhos vamos mudando hábitos que é importante mudar. Todos vamos aprendendo uns com os outros e, por exemplo, aqui em Paredes de Coura, que é um sítio pequenino, não é? E, por exemplo, tens uma pizzaria que serve pizzas veganas. Onde é que tu vês numa grande cidade, por exemplo, uma pizzaria normal a ter também uma pizzaria vegana? Não vês? Claro, pois não. Claro. Temos confeitaria, uma que serve, pelo menos, que serve um cappuccino vegan. Temos os restaurantes locais, quase todos têm um prato vegan. Por isso, é o que eu digo, vamos crescendo todos uns com os outros. Não, é bom. E também vocês estarem... receitas e é muito bom. Vocês estarem perto acabam por sensibilizar os outros, né? Os próprios estabelecimentos que estão fora veem que é fácil poderem facilitar isso a quem lá vai e acabam, contaminam-se, é uma contaminação boa. Também os hóspedes que temos aqui na Quinta normalmente são pessoas que gostam de natureza e que gostam de animais. É claro que nem todos são vegetarianos, mas muitos são, mesmo muitos. E nós procuramos também sempre informá-los dos restaurantes em Paredes de Coura que servem pratos veganos e vegetarianos. E acaba por ser bom para todos. As pessoas vêm aqui para esta região, gostam de conhecer a região, gostam também de comer fora. É bom para as pessoas, é bom para os próprios restaurantes, que também isso é o modo de vida deles. E é bom para todos. Sim, eu costumo, há muitas pessoas que referem que não vão a restaurantes de comida tradicional. Mas depois, quando querem levar os amigos que comem de forma tradicional, forçam-nos, digamos assim, a comer a vegetariano. Mas isso eu também acho muito bem, que eu também faço essas coisas apresentando. Mas é sempre bom que um restaurante tradicional tenha as outras opções, que é para nós podermos ir com os nossos amigos que comem de forma tradicional, podermos ir comer bem e não ser só aquela coisa do deixa-me comer os acompanhamentos, não é? Sim, que isso já era há 20 anos, entende-se, agora já não. Agora já se pode comer comida decente. Exatamente. E às vezes os que não são vegetarianos também vão provando um bocadinho do teu prato e veem, afinal, isto é muito bom. Claro. Já tem acontecido virem pessoas aqui à Quinta. Até houve uma vez uma pessoa muito engraçada, num retiro que houve já aqui há muitos anos, e então trazia um saco pensou que ia passar fome, e então trazia um saco com lanches, esses lanches que eu também de antes comia aí no Porto, aqueles lanches mistos, então trazia não sei quantos. E depois, no fim, até meio envergonhado, deu-nos o saco para dizer que podia ser, se quiséssemos dar aos animais, e disse, olha, eu não pensei que não iria ter fome, nem queria comer tão bem, e eu trouxe isto pelo simples não, mas eu não consegui comer, nem precisei, acho que até nem nunca mais vou comer disto. E foi bom. Esse impacto faz, é assim, eu deve ser qualquer coisa, né? Porque sendo ele a cozinhar, ele deve ficar com o coraçãozinho cheio. Mas eu acho que essa transformação que nós conseguimos, sem querer, aos bocadinhos, fazer às outras pessoas, é qualquer coisa de maravilhoso. Porque isto depois vai ficando, é uma bolinha de neve. Sabes, das experiências mais giras que temos aqui é quando vamos apresentar a família da Quinta, que é numerosa, e mostramos as porquinhas. Eu digo sempre as porquinhas porque elas vieram pequeninas, mas as nossas porcas grandes devem pesar em uns 350 quilos, mas elas são enormes mesmo. E então, chegar àqueles animais, ao espaço delas, e tu chegas, e elas são super espertas, super meiguinhas, e então ouvem-te e vêm logo ter contigo e depois vão-se deitar. Porquê? Querem que eu lhes vá fazer festas. Então as pessoas veem, as pessoas ficam
porque temos aquela ideia que os cãezinhos e os gatinhos gostam de festas e um porco, até há pessoas que até pensam, às vezes as crianças aqui nas visitas da escola dizem, ai, o meu avô tem, ai, o porco é mau, ai, não é, se tu não gritas com ele, se tu não lhe fizeres mal, o porco é tão meiguinho como é um cão, como é um Claro. gato. E então as pessoas depois verem que elas são assim sensíveis, que gostam de festas, que já houve uma pessoa que disse assim, olha, vocês trazem-me aqui um problema, é que eu acho que nunca mais vou conseguir comer carne de porco. E eu cá para mim, pois, abençoado problema. Claro. Quem me dera criar isso em toda a gente que nos visita. Pá, Acho que espetacular. Sabes esse que contacto com os animais é importante. eu vi uma vez, eu já estava nesta vida maravilhosa, mas eu vi um touro numa quinta dita pedagógica, onde os meus filhos tiveram não, os meus filhos foram fazer um passeio com a escola e eu gosto da integração e cedi, mas fui com eles para ver qual era a quinta. E a quinta tinha, eu me lembro do nome agora, mas a quinta tinha um touro e eu nunca tinha estado perto de um animal daquele tamanho, né? Dócil. E fiz festas a um touro e fiquei parva Que para a minha vida, maravilha, que né? maravilha. Porque ele estava ali, sossegadinho, nós não estávamos a fazer barulho nenhum, nada de extraordinário, e ele estava satisfeito com o toque humano e foi assim Pois, um momento, eu já estava aqui, já não havia dúvida nenhuma, mas aquela tomada de consciência de que eles são seres, né, que sim, sentem ser um bicho daquele sencientes e tamanho, que sim, no meu ponto de vista, era sempre aquele animal que andava a correr atrás de alguém, porque é o que nós vemos nas touradas, né? exatamente, É é. o conceito que nós temos. E ficamos com a E ideia que são agressivos, pois eles fazem-lhes aquelas barbaridades todas, claro, mesmo porque o que se vê e o que não se vê. sim, é reativo, não é? E depois também estão cheios de fome antes de entrar na arena, são todas E aquelas não coisas. só, eles fazem-lhes coisas horríveis antes deles entrarem na arena. Ui, nem vamos Sim, falar aqui, mas é provocam, horrível. provocam, pronto. Muito. E eu vi uma tourada quando eu tinha 17 anos, porque me levaram e eu não queria ir, mas estava sozinha com aquele adulto e tive que ir, portanto não podia estar sozinha, estávamos numa cidade qualquer diferente. E eu lembro-me de ter ficado chocada o tempo todo e não ter percebido porque é que as pessoas pagavam para ver aquilo. E eu Exato. comia animais sem hesitação, mas havia coisas como esta que me faziam confusão desde pequena. Esta era uma delas, como é que as pessoas pagavam para. Quer dizer, via-se, eu só dizia, mas o cavalo branco, nota-se bem que está a ficar magoado. Os outros não se via. Mas o Pois, branco via-se e não havia pois, ninguém que fosse correr, que fazia imensa pois, confusão. pois, Né? vês. Eu E acho que dentro as disto, crianças, uma menina, não é? Que eras tu e tinhas essa sensibilidade. e aqueles adultos todos estavam ali impávidos e não ligavam absolutamente nenhum aos meus comentários. E Pois, depois, quando eu fui ver, já era crescida, foi agora quando, depois dos miúdos nascerem, quando eu fui ver este touro, as, tudo, eu lembrei-me destas coisas e então não fazia sentido ele ser tão dócil, né? pois, E percebo. tinha as moscas à volta dele e eu ali a fazer festinhas aqui embaixo, que aquilo é enorme, é mesmo grande, é uma coisa muito grande, Sim. para quem nunca mexeu, e foi uma delícia, foi mesmo uma delícia. Que bom. Para ti e para ele, não foi? Exato. É Que, engraçado. E o meu que filho ainda bom. se lembra. Que É bom. bom. É Olha, minha mesmo. querida, vou pôr aqui um comentário da Rita, que deve ser maravilhoso, deixa cá ler. A verdade é que as grandes marcas já andam atrás da moda verde, é verdade? É Claro que sim. não querem perder essa fatia do mercado, embora prefira a comida feita de raiz e fresca, é um indício forte que cada vez mais as pessoas estão a recusar produtos de origem animal. Pois. É sim. Sim, eu E também isso, sou isso é dessas. muito bom. É muito bom. Prefiro, prefiro a comida feita em casa. Eu digo sempre que os restaurantes são muito bons, mas a minha comida é melhor. É o que eu digo sempre. Modéstia à parte. Gosto sempre mais daquilo que eu faço. Mas Sim. Mas também a acho que, velocidade que a é, indústria está a está a mudar. esforçar-se para Está a se ficar e está a esforçar, mudar. está. Está. É. E isso é maravilhoso. Eu penso que lá está a mudar porque veem isto, lá está, as empresas o que querem é o lucro, não é? E portanto estão a ver que Sim. lucram mais de outra maneira, eu acho. Também há de Sim, haver quem se preocupe com os aspectos e que são muito premiantes e urgentes, que é a questão das alterações climáticas sim, e dos sim. recursos da nossa mãe terra, do nosso planeta, que Está a estão muito esgotar? escassos e, portanto, Sim. também felizmente, também há quem se preocupe. Mas Claro. são mesmo muito, muito bons sinais.
e este despertar de consciências das pessoas que começam nós, por exemplo, há uma série de jovens amigos que querem mudar de vida e há muitos que nos estão a perguntar, olha, nós queríamos ir viver para aí, arranja-nos aí qualquer coisa. Pois há. É, não é? Eu acho que há muita gente que depois acha que a vida tem um ritmo e uma confusão muito grande. E depois querem, digamos que, acabar a vida, né? Ou outros a meio mesmo conseguem ter essa oportunidade de ir para sítios com paz, como a que tu tens. Né? Nem que seja um sítio pequeno, porque o que tu tens é uma coisa boa, mas para sítios mais simples e mais pequenos, mas mesmo assim fazerem a vida depois mais no campo, mais ligados à natureza. Que a paz é outra. Num sítio pequeno pode-se produzir imensa coisa. Nós é que temos uma família muito numerosa e tinha que ser um sítio grande. Claro, para se Por conseguir. acaso nós nem tínhamos a ideia quando nos instalámos que íamos ter esta família, mas naturalmente isto foi surgindo e estamos muito contentes por poder acolher esta família. Claro. Mas num sítio pequenino dá perfeitamente para produzir muita coisa. Há pessoas que estão a produzir também os seus legumes, pelo menos alguns, e aromáticas, nas varandas. Nas varandas, é verdade. É verdade, já vi, e depois fazem uns canteirinhos que vão sendo mais na vertical. E as hortas verticais e isso tudo, e muitos jovens que também gostam de ter a sua hortinha na cidade, as hortas comunitárias, ou seja, sentem-se bem nos tais ginásios, como diz. Sim, não é? É isso. Ginásios para o corpo e ginásios para o espírito, faz muito bem a pessoa, este contacto com a terra, e é uma alegria, tu é outra paz. umas coisas, e eu acho que mesmo para quem é acelerado, esse tipo de ambiente contagia-nos e nós ficamos um pedaço mais sossegados. Eu também sinto. Mesmo que a gente não tenha a vida calma que quer e não consigamos às vezes acalmar, porque não conseguimos, porque temos muitos compromissos e tal, uma ida a um sítio desses faz-nos assim zerar um bocadinho o stress. Isso eu também acho. Ou mesmo que não se possa ir para o campo, mas ao menos passear num jardim na cidade, à beira-mar, faz muitíssimo bem. Isso faz. Olha, deixa-me só pôr aqui um comentário que o Lu diz que já existem muitas alternativas, mas a cada dia percebo no meu próprio corpo e no meu bem-estar a diferença que uma alimentação mais saudável imprime nas nossas vidas. É verdade. Era aquela coisa que nós estávamos a falar. Nós podemos ter estas opções por questões de ética animal e assim, mas depois o impacto que tem no nosso próprio corpo, não era o que tu falavas há bocado, mais no início, é muito importante e nós depois ficamos também melhores connosco e com uma longevidade melhor, sem ter tantas mazelas. E sentimos-nos com mais vida. Eu acho penso que a questão de digerir cadáveres, porque é um facto, quando se come animais, exige muita mais energia, as digestões são mais difíceis, e ao passo quando comes uma coisa fresca, vida, estás a ingerir aquela energia de vida, e isso reflete-se no corpo e em tudo. Eu, como dizia há bocadinho, essa questão de saúde, também na altura era mais nova e se calhar não me preocupava tanto com saúde. Agora os anos vão avançando, foi mesmo por questões éticas, mas eu digo sempre, como bónus, tenho uma saúde bem melhor. Isso veio de bónus. E depois eu acho que umas coisas levam às outras e nós acabamos por ficar alerta para as outras partes, né? Para os impactos que nós conseguimos nas outras áreas. Sim. É sempre aquela coisa. Olha, vamos rematar, porque, como eu te disse, é muito fácil conversar durante uma hora e não se dar conta. Tinhas razão. Era fácil. E nós continuávamos, porque é fácil conversar sobre estas coisas boas, não é? É verdade. Olha, quero só agradecer-te muito a tua vinda, teres ficado disponível para conversar comigo. E quero rematar de forma diferente. Hoje quero-vos pedir, em vez de me despedir em relação ao meu projeto, quero-vos pedir que façam donativos para a Associação Quinta das Águias. Vocês podem apadrinhar os animais, um pouquinho só ou muito. Vocês podem escolher vários, podem fazer como vocês quiserem, mas contribuam porque a família é muito grande e a associação precisa de continuar a fazer estas experiências bonitas para quem lá vai visitar e a manter estes animais todos com vida durante muito tempo. E com boas condições. Sim. Com boas condições, claro. Portanto, é muito caro mantê-los, mas com a vossa ajuda fica mais fácil. Portanto, não se esqueçam de procurar no site quintadaságuias.org, não é? É. Ou enganei-me? É. Como é que é? Olha, punham assim no Google, Quinta das Águias.
Também acho que sim. Pronto, a informação está lá e vocês conseguem ir ajudar a associação a continuar a crescer e a manter os animais que lá estão, certo? E eu quero-te agradecer muito, Gabriela, e a todos os que estão connosco, com paciência de estar a ouvir estas histórias. E os que vão ouvir mais depois, quando isto fica gravado, depois as pessoas podem ouvir a seguir. Sim. Muito obrigada, gostei mesmo muito, muito. Obrigada. De nada. Olha, que continues com sorte por esses lados, está bem? E que a vida vos sorria muito. Obrigada. Qualquer dia faço uma visita. Ora, Tá bem? ficamos à espera de ti e dos teus meninos. Certo. Obrigada. Beijinhos para todos. Isto hoje acaba assim. Beijos, beijos. E até à próxima. Beijinhos.